Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje é uma continuidade relacionada ao estudo é, é referente a uma banca que trouxe para nós temas da radiologia para colocar junto com os temas definidos como prováveis definidores de um bom agente, né, de um bom ser humano para ser empregado, né? Digamos assim, toda a banca é bom para quem está nesse processo refletir essas coisas sempre quando for estudar. Então, esse é o momento. A, a educação básica, a educação superior, esses graus de educação de base para uma educação que leva o ser a uma precisão de lógicas, de relacionamentos com uma matéria sobre esses relacionamentos, esses trabalhos. Ele tem os percursos, e esses percursos que a pessoa vai se desenvolvendo, vai respondendo, vai fundindo atenção para com esses recursos de entendimento, esse movimento teórico para que a pessoa possa estar diante da prática, né? Ela vem são cheias de são cheias de áreas, temas, né? E aí a banca, ela geralmente tem temas que são selecionados para avaliar os candidatos, né? O edital ele vai trazer para nós. Só que a gente vê que a maioria de temas eles são recorrentes, e a única variação que tem é o tema de uma proposta mais profissional, né? Uma área mais específica, que ocupa geralmente uns 20 a 40% da prova, além de alguns outros 20% de prova que é sobre valores sobre títulos que a pessoa tem, tempo de profissão e às vezes outras razões que acordam, né, injustiça com a promoção desse personagem em vaga, né, em briga com a vaga, em briga, né, nesse sentido competitivo. Então a gente tem todas essas formas de uma banca considerar os candidatos, e ela vai lá e assume essa responsabilidade para que a empresa, de certa forma, fique isenta, de certa forma, na hora de selecionar candidatos, né, para ocupar a vaga de tal profissão, né? Bom, então tudo a gente sempre tem dúvidas sobre os seres humanos, né? Que nós sempre somos curiosos e emitimos dúvidas. Às vezes a gente sem precisar emitir dúvida. Na sala de aula, por exemplo, a gente quando está recebendo uma explicação, vez ou outra a gente nem espera a explicação terminar para emitir uma dúvida. Fala assim, ó, mas eu não entendi isso. E a gente nem esperou
a professora ou o professor terminar de explicar e a gente já emite dúvida. A dúvida, então, ela é algo essencial na nossa vida, né? Ela está em nós. Então, o que pega em nós, candidatos, né? A gente duvida, sim, a gente duvida que a banca é honesta, duvida que realmente precisa disso, duvida das perguntas, duvida desse sistema. E não tem o que fazer, né? Você pode até criar uma oração para repelir essa imagem que surge em nós, candidatos que promovem dúvidas, né? É algo normal nosso, né? A gente, às vezes, para brilhar sobre algo, a gente emite uma dúvida, né? Um obstáculo que diverge a narrativa explicativa, né? A informação. A gente tem até que aprender melhor sobre isso, ter mais educação a respeito disso, né? Dessa criação de dúvidas fora de tempo, fora de harmonia, fora de consenso, né? E, bom, eu sei que isso forma personagens em nós, e esses personagens às vezes vivem por nós, né? Se instalam em nós e formam aquilo que a gente vai ser. Porém, se você for pegar com a experiência, com as pessoas mais velhas, até mesmo que se formaram a partir disso, elas começam a extrair isso depois. Lá quando elas estão mais maduras, elas começam a extrair esse tipo de função aquisitiva sobre um processo, né? Essa dúvida insistente, intermitente das pessoas. Mas será que se eu fizer isso? Mas será que... Por quê? Porque às vezes se a gente não aprende com a imitação, a credibilidade no outro, a gente aprende pela natureza, pela raça, que forma a razão em nós. E aí isso a gente tem os tempos de aprender algo, né? Bom, e muitas das vezes as provas que a gente faz na vida são muitas raças, né? São formas de apanhar, de certa forma, lógica sobre uma variabilidade de escolhas. Porque se você só pode escolher uma em meio a algumas, você está apanhando das demais. Porque as demais, elas estão brigando contra a sua necessidade de escolher uma apenas. E aí tá a justificativa para esse modelo de apanhar. Então, se a gente conduz coragem intermitente, gerência de impulsos nervosos, para encontrar uma opção mais detalhada, mais resolvida do que as demais, para a vida de uma dúvida, para a vida de alguma construção embasada na dúvidas das maiorias, a gente está assentindo que a gente não precisa apanhar das demais, porque naquele momento a gente tem a habilidade de escolher apanhar em sociedade, em comunhão com os mesmos apanhados, as dúvidas, né? A gente consegue descender a dúvida, e é isso que é um processo é um processo de seleção natural entre sociedade,
a natureza da sociedade. Então não é uma seleção natural da vida biológica como um todo, mas das escolhas das vidas da sociedade para viver em sociedade. Entendeu? Então existe uma diferença de seleção natural de genes na vida selvagem para genes na vida que hoje em dia a gente tem consciência de ver e acreditar estar no projeto da vida em sociedade, que começou desde Roma antiga, com os primeiros filósofos, aqueles que decidiram amar a seus filhos e arrecadarem dos seus filhos aquilo que o amor deles poderia dar, soluções que estão entre direitos que eles exerceram, né? São soluções para ter algo para dar para o futuro, para dar para sentir a vida, para dar um sentido para a vida. Então tudo que hoje a gente tem de qualidade de vida é graças a esses condutores de amor. E eles conseguiram amortecer muitas coisas, porém existe alguma coisa aí que nasceu, que é a guerra entre nós, a rivalidade, a falha na divisão, né? E o princípio do excluído, né? Se você não dá para você escolher uma das coisas, você tem que escolher outra, senão você vai acabar desescolhido, né? As pessoas vão começar a escolher por você, e de certa forma a gente tem muitas pessoas que a gente vê na sociedade, né, que são frutas da escolha dos demais, pois não puderam escolher. E aí mora uma questão, né? Quem é que permite a pessoa escolher algo dentro das possibilidades que fazem escolher? A gente tem duas dimensões da realidade, dimensões das pessoas que conhecem e das pessoas que não conhecem. Só que dentro desse conhecimento existe os mais precisos em determinadas situações previstas ou imprevistas do lado crítico, do lado investigativo, e das que não conhecem também. A gente tem a variabilidade de pessoas que não conhecem. Então tem pessoas que não conhecem algo disso, tem pessoas que não conhecem algo disso, e aí a gente cria certas arranjos de relações entre pessoas que não conhecem e que conhecem, e formam uma massa que varia de certa forma entre contrastes, né? Contrastes de reações entre elas, né? Reações, e aí tudo isso tenta se chegar em uma harmonia possível. Não vou dizer que é a harmonia mais fina e nem que é a desarmonia, né? Mas é que é aquilo que dá para fazer até então, né? E isso sucede nas provas, que obviamente são objetivos nossos, né? A gente precisa de provar para nós mesmos que temos condição de levantar. Após levantar, a gente precisa de provar para nós mesmos que temos condição de fazer as atividades que estão encaixadas nesse acordo de acordar. E depois a gente ainda tem que provar para todas as demais pessoas ao redor, vivas ou não,
para todos os campos de reação sobre nós, que nós podemos agir. Nós devemos agir, é o nosso dever, e a gente precisa de fazer essas provas diariamente, né? Não é à toa que a gente varia de certa forma a execução para poder melhorar, né, essa repetibilidade, essa intermitência. Essa intermitência, acho que não é essa palavra não. Essa continuidade, né? Deixa eu ver aqui, ó, intermitência. Não, então não é intermitente, é continuidade, de certa forma. Então a gente tem que provar, fazer essas provas. E muitas das vezes as notas que a gente recebe não é as notas que nós nos arrumamos para receber, mas geralmente é porque nós não acreditamos no poder das notas, né? Geralmente isso até em alguns casos é bom, porque essa carga de ser notado às vezes atrapalha a gente posteriormente de realizar o nosso dever. Por isso é bom viver em equilíbrio de de notações entre os nossos deveres. Então, o bom é fazer tudo o que der para fazer de graça, dentro do equilíbrio do dever, que é ritmo já instalado na sua vida, que é, de certa forma, se agradar, repetir a mente nesse estado, né? E isso gera a identidade da mente em agrado, né? Por isso que a gente tem o campo teórico de testar a gente, conhecer a gente em desagrado, que é a definição dos erros logísticos entre os nossos deveres de responder teoricamente às provas, que é oficina da educação, o lado de conduzir o ser humano ao autoconcerto perante ao seu dever de concorrer entre as pessoas. Então a gente vai concorrendo, estudando e até chegar ao ponto que nos é aceito, né? Porque se a pessoa for levar na justiça, ela era para ser aceita de qualquer forma, porque no fundo, quem vai aceitar você vai esperar de você uma filiação sintética, entende? A empresa sintetiza você um filho dela, porque esse é o poder dela ser uma empresa de sucesso. Ela fazer repetir o papel de um pai e de uma mãe para você. É isso que a empresa faz. Então, de certa forma, é triste pessoas que ainda não chegaram, né, a ter o seu pai e sua mãe, né, essa condição. Então a gente até sabe, né, é triste. Bom, e às vezes a gente até se pergunta, será que não tem outro jeito, né? Não tem uma outra forma de ajudar? E até tem sim, sempre tem outras formas. O único problema é que às vezes a gente ainda não tem
atuantes para trazer elas à tona, né? Não tem pessoas inteligentes o bastante e poderosas o bastante para trazer elas à tona, até porque a gente vê, assiste as pessoas trabalharem e às vezes a gente entende que elas são igual nós, né? Mesmo com tanto conhecimento entre o desconhecido, mesmo com tanto conhecimento e poder, às vezes elas ainda são pessoas que têm condições de serem patologicamente de certa forma atrapalhadas em si, né, para pensar, né? Elas se auto-sabotam no sentido de pensar em novas formas, né, novas condições. A autossabotagem, ela parte do ser humano querendo experimentar ou insistir em algo, né? É a pessoa que é ignorante, sistemática, com posse de vitória sobre uma insistência. E aí e às vezes elas na relatividade, elas esquecem de que o mundo passa e o tempo, ele é uma coisa que veio para lembrar disso, né? A gente, todo o tempo que passa é um motivo para lembrar de que algo novo pode estar nascendo, ou deveria estar nascendo por causa desse motivo, né? E tem tanta coisa que não nasceu ainda, tem tanta gente precisando dessas coisas, porém não tem poderes para poder realizar isso, a não ser que se unem com o poder, né? Com quem tem o poder. Porém, todos estão falando, todos estão pedindo essa mudança. Só que é o que eu falei, né? Existem as ignorâncias, os tramas particulares de todos, que às vezes fazem atrasar as coisas que eram para estar em dia, né? Bom, então esse próprio discurso de orientação, de subtração um pouco do evento que vai acontecer agora, é uma forma de comunicar que existe esse atraso na nossa vida, né? A gente não está definido, a gente não tem esse ir, né? Até porque não tem nada claro, né? Não é claro. Isso às vezes é uma obrigação que a gente fica meio que fica questionando depois, assim, mas por quê, né? Mas por quê, né? Qual que é o sentido desse atraso, isso e aquilo, né? Mas a gente precisa disso porque isso confere a nós uma revisão de posições que desescalam nesse estado, né? Nesse edifício de ter que parar e se equipar, né? Então toda equiparação
ela é digna de nos edificar. Então, querendo ou não, faz parte do processo, né? Às vezes a gente está cortando coisas que nos alongariam depois, né? Bom, então vamos continuar aqui, né, para realizar, né, para realizar o desejo da banca, né? Então a banca ela tem esse programa aqui relacionado é o filtro de relação. A banca é a Fundep e o concurso é para a UPA 24 horas, né? O da UPA 24 horas de Belo Horizonte. Então a banca ela tem os seguintes temas, né? E nós estamos passeando nossa atenção por eles, porque eles vão vir eles trarão dúvidas que são eventualmente trabalhadas estatisticamente e elaboradas em lógica para servir contrações em nós, incertezas em nós dentro de uma certeza maior, né? Que é relacionada ao estudo teórico dos conhecimentos em livros. Então, é bem isso, né, que acontece. Bom, a gente já viu o sistema emissor, formação e propriedade dos raios-x, formação e documentação da imagem radiográfica, imagem radiográfica digital, qualidade da imagem radiográfica, proteção radiológica, noções básicas de anatomia, posição anatômica, planos e linhas, termos de posicionamento e relação, termos relacionados com movimentos, sistema do corpo humano. Vimos isso também. Vimos em nossa atenção, né? Dedicamos uma atenção para poder falar isso sobre o entendimento. Só não aprofundamos muito porque vamos deixar isso com as questões que vamos fazer depois, né? Equipamentos de raio-x, vimos. Fatores de exposição radiográfica, vimos também. MAS, KV, tempo de exposição. Técnicas especiais, então a gente chega aqui, ó. Técnicas especiais. Então vamos abrir aqui a nossa atenção para esse estudo das técnicas especiais na realização dos raios-x, de certa forma, né? Porque todo tecnólogo, todo técnico, ele desenvolve até mesmo as suas técnicas para realização do seu serviço. Só que essas técnicas especiais são um conjunto elaborado de exposições, né? De exames que conseguem ter, né? Consegue chegar a imagens com graus maiores de visualização, né? De visualização, graus que vão fazer com que a visualização traga maiores informações. Bom, então vamos lá, ó. Aqui, ó. Técnicas especiais
em raio-x. Existem diversas técnicas especiais de raio-x, como a fluoroscopia, o método de Miller-Weinter e as técnicas radiográficas intraorais. Fluoroscopia utiliza imagens de raio-x contínua para mostrar movimento dos órgãos estruturais, permite visualizar o funcionamento do coração, dos pulmões e dos intestinos. Então essa técnica com raio-x aqui, ó, claro que a gente precisa de um equipamento que possibilita isso, a fluoroscopia, permite ver os órgãos em funções, né, funcionando, o movimento deles. Porém, a gente tem uma alta taxa de raio-x. O método de Miller-Weinter utiliza duas tomadas radiográficas para localizar dentes não irrompidos, corpos estranhos e processos patológicos na mandíbula. E as técnicas radiográficas intraorais, periapical, exame de dente e osso alveolar, interproximal, diagnóstico de cáries proximais, e oclusal, investigar as zonas maiores da maxila e mandíbula. Então a gente tem uma série deles no sentido da evolução, né, e da especialização dos técnicos trabalhando. Então vamos lá, aqui, ó, técnicas especiais em raio-x para exames médicos. Não, tá achando o mesmo texto. Intraoral. Vamos ver aqui. Técnicas especiais. Vamos ver. Posicionamento. Métodos especiais. Tem raios. Os posicionamentos especiais. Decúbito dorsal. Trendelenburg. Push mais baixo que os pés. Não. Incidências. Tá, então vamos discorrer aqui, né? Nós temos vários posicionamentos que são considerados especiais porque eles detalham com mais precisão a área, a figura exposta, né? Então eu peguei aqui alguns. Então eles são especiais por quê? Porque eles conseguem, a partir de um desenvolvimento cooperativo do paciente com o tecnólogo, encontrar um posicionamento do paciente e do sistema emissor que permite fazer imagens que conseguem mais dados, né? A gente tem mais dados precisos da patologia ou da área, né? Então isso que é a especialização da técnica, né? A técnica especializada consegue trazer mais dados precisos da área, beleza? Então o que a gente tem? A gente tem uma variação de técnicas que são comunicadas entre os técnicos, entre revistas, entre artigos, entre livros,
Por exemplo, já tem muitos anos, né? Você tem publicado, por exemplo, um método de Colles que é para avaliar o rádio, né? O osso rádio. Se a gente pegar aqui e colocar aqui, ó, método de Colles, Colles, raio-x. O método de Colles é uma incidência especial de raio-x do cotovelo utilizado para avaliar a cabeça do rádio. É também conhecido como incidência de Greenspan. Indicações: esclarecer possíveis traumas ou processos patológicos na região da cabeça do rádio, estudar os ossos do punho. A preparação é necessário pedido médico para realizar o exame. Em caso de raio-x com contraste, pode ser necessário punção venosa ou sondagem. Então, geralmente, o médico ele precisa conhecer essa incidência e pedir. Se o médico não pedir, ele vai pedir um exame normal. Então, é possível que o tecnólogo consiga desenvolver essa sem que o médico peça. Mas, geralmente, os equipamentos de hoje em dia são tão tecnológicos que entregam imagens de alta qualidade que geralmente eles fazem só um exame de cotovelo e às vezes esse método aí, né, não cria uma facilitação para enxergar a cabeça do rádio, né, que é essa daqui, ó. Anatomia de posicionamentos especiais. Então isso é basicamente para facilitar a visualização da cabeça do rádio, né? Então tem essa questão que aqui tem como fazer, ó. Exemplos de incidência. As incidências permitem uma avaliação mais completa da região do corpo, permitindo diagnosticar fraturas ósseas. Então, se incidência... Não, peraí, desculpa. É isso aqui. Colles. O exame de raio-x do cotovelo pelo método de Colles visa avaliar ossos e estruturas. O método Colles é uma incidência especial do cotovelo. Aqui não tem falando, não, né? Como que é? Bom, mas aí a gente tem uma série de métodos. Outro, por exemplo, o do Jones. Aí, o do Jones é uma incidência do cotovelo em flexão exagerada, utilizada para visualizar o rádio proximal e o húmero distal. Então, a gente tem a do Jones também. Só que esse do Jones é para ver a base do quinto metatarso. Do quinto. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Que é fratura de Jones. É essa daqui, ó. É a fratura de Jones. O exame é realizado uma incidência anteroposterior oblíqua. Então isso aqui é uma fratura. Fratura de Jones. E tem o método Jefferson. Quinto metatarso. Jefferson. Então a gente tem uma série deles, né? Fratura de Jefferson. Aqui, ó, chama de fratura de Jefferson. Na verdade, esse aqui não é o método, não. Esse aqui é fratura, né?
Fratura de Jefferson é da coluna cervical. Fratura. É uma fratura da primeira vértebra Atlas, classificamente descrita como uma fratura em 4 partes dos arcos posterior. Bom, então técnicas especiais vão ser essas assim que a banca vai meio que desenvolver. Pode ser que venha desenvolver alguma questão relacionada a uma incidência especial. E aí o foda delas é que elas têm o nome do cara que inventou, né? Então tem essa questão. Posicionamento, incidência ou projeção. Vamos lá, isso aqui é um dado importante, ó. A gente tem no exame o posicionamento, incidência e projeção. Cada um desses termos possui uma certa identidade na radiologia. Só que eles conseguem, de certa forma, serem semelhantes para quem não conhece. Você consegue falar que incidência é o posicionamento ou projeção é a incidência, porque eles têm funções semelhantes, né, na hora da gente conhecê-los, ó. Incidência, projeção ou posicionamento. Na radiologia, a incidência é a direção do feixe de raio-x. Então, a incidência é a direção do feixe de raio-x. O posicionamento é a posição do tubo de raio-x. Posição do tubo de raio-x. E a projeção é a forma como o feixe de raio-x impressiona o filme radiográfico. Projeção é a forma como o feixe de raio-x impressiona o filme radiográfico. Então vamos brincar com essas três informações aqui, ó. Vamos desenhar a nossa estação de raio-x, né? Nós temos aqui, ó, né? Aqui a gente tem o nosso sistema emissor, nossa mesa, nosso filme F1, né? E aí a gente tem até mesmo um filme aqui, ó, o F2 aqui, ó. Bom, então aqui a gente tem uma fonte que emite
raio-x. Então, a gente tem a fonte que emite, uma janela que emite. Nesses filmes, a gente tem uma janela que recebe, né? Então, aqui é um recebe o R, né? Então, a gente tem a janela de recepção. Recepção. E nesse dispositivo aqui, ó, a gente tem um movimento, né? Um movimento, um trilho que movimenta isso, movimento de definição. Então vamos lá, ó. Então, se a gente tem um movimento aqui, ó, esse movimento aqui ele vai definir movimento de definição. Esse movimento de definição ele vai definir para nós o posicionamento, né? O posicionamento, movimento de definição do posicionamento. Porque aonde que você for colocar, movimentar isso e definir isso, vai ser o posicionamento, né? Vai gerar, você vai posicionar esse sistema emissor sobre aquilo que você quer fazer a raio-x. Então você vai posicionar essa máquina, né? A máquina, você vai posicionar. Imagina que você tá com a mão aqui, ó, na câmera, né? E aí você tá com a mão na câmera. O posicionamento é aonde que você vai tirar a foto, né? Você vai tirar de foto de baixo para cima, de cima para baixo, nessa altura, nessa altura. Então esse aqui é o posicionamento, né? Na hora que for descrever que você for ler uma receita, você vai ler a parte do posicionamento, e elas trata da onde que você vai colocar esse sistema emissor. Então esse é o posicionamento, posição do tubo de raio-x, beleza? A incidência vai ser a direção do feixe de raio-x. Você tem a direção do feixe de raio-x como incidência. Então o feixe de raio-x é essa parte aqui, ó. Se o paciente está deitado, se ele está meio deitado, se ele está de lado, se ele está em pé aqui, o que acontece? A gente vai olhar a incidência, ela vai definir para nós a forma como que o eixo, o raio-x vai entrar, o feixe central. Ele vai entrar paralelo, ele vai entrar diagonal. Então é mais ou menos isso, né? A incidência, ela vai informar para nós a trajetória do feixe de raio-x. Ela está relacionada à entrada e saída de radiação do aparelho de raio-x. Incidência radiológica influencia a qualidade da imagem e interpretação do laudo. Então é como se você tivesse uma tela e você fosse jogar tinta nela. Por exemplo, você tem um pincel aqui, e aí, dependendo de como você posiciona o pincel sobre a tela, ó, se o pincel tá incidindo paralelo, se ele está incidindo assim, se ele está incidindo assim, né? Vai mudar a qualidade da pincelada, do traço. É a mesma coisa com
essa esse a posição do raio-x, né, do feixe, né, sobre o aparelho. Então isso para nós é incidência. Então tá vendo, ó, a posição do tubo de raio-x, ele logicamente vai interferir na direção do feixe de raio-x. É claro que na montagem, né, porque não no, na relação, é, digamos que, tipo assim, se você mexer isso pra cá, obviamente o feixe ele vai mexer pra cá, só que ele não vai mexer em incidência. A incidência só vai ser mexida se você mexer aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Você pode fazer você pode fazer isso aqui com a cabeça, você pode fazer isso aqui. Você tem ângulos aqui de movimentação com esse feixe, e isso vai interferir na imagem final. Mais ou menos isso. E por último, a projeção. É a forma como o feixe de raio-x impressiona o filme radiográfico. Então, projeção é a forma como o feixe raio-x impressiona o filme radiográfico. Existem diferentes tipos de projeção, como posterior-anterior, antero-posterior. Então, a projeção é o seguinte: você vai ter o filme, e esse filme ele vai estar aqui, ó, na disposição para detectar o raio-x. Só que essa projeção ela tem a referência do paciente, da imagem que vai ser projetada no filme. Se ela é uma imagem que está relacionando o paciente deitado de barriga para cima ou de barriga para baixo, né, de como que tá a anatomia, né? Então a projeção ela vai mostrar para nós como que tá o paciente sem que a gente veja o paciente. Ela vai descrever para nós se ela é uma projeção do paciente, por exemplo, deitado de barriga para baixo, póstero anterior, antero posterior, oblíquo posterior, obliquado, né? Se ela está oblíquo direito, oblíquo esquerdo, oblíquo. Vamos ver que é o nome das projeções. Projeções em raio-x. Projeções em raio-x são técnicas que posicionam o paciente e equipamento de radiologia para obter imagens de alta qualidade. O nome das projeções depende do sentido da entrada do raio-x. Então a gente tem essas diferentes aqui, ó: ortogonais, laterolaterais, ventrodorsais, crânio caudal, médio lateral. Então elas partem da lateralidade, laterolaterais, ventrodorsais. Vamos pegar aqui o exemplo laterolaterais. Pode referir-se a um eixo do corpo, porque ó, projeções. Aí, ó, de uma lateral para outra, né? Laterolaterais. Vou voltar aqui, ó. É uma projeção, são tipos de projeção geográfica que podem ser usados para examinar o tórax, abdômen, coluna.
Então ela vai atravessar de uma lateral para outra. Aqui, ventro dorsais. O crânio, tórax, projeções geográficas. Vamos ver aqui na imagem. Ventro lateral. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Eu acho, não. A gente tem que... Projeções ventrodorsais. O animal é colocado em decúbito dorsal, né, de barriga para baixo. Os membros anteriores são puxados para fora. O externo deve ficar superposto à coluna vertebral torácica. Ventrodorsais. Puxa. Projeções ortogonais laterais. Crânio caudal, ventro. Tá. Ventro dorsal. Vamos ver aqui o que é o ventro. O que é ventro? É um prefixo ou sufixo que significa ventre ou abdômen. É usado na composição de termos médicos para se referir a essa região do corpo, né? Então, vai do abdômen para o dorso. Então, é basicamente isso. Do abdômen para o dorso, né? O que é o dorso? É difícil, não é fácil, não. Face superior ou posterior de qualquer parte do corpo. Face superior, região posterior do tronco, correspondente às vértebras. Então, e aí que tá a diferença desses termos aqui, ó. Posicionamento, posição do tubo de raio-x, né? Você vai mexer no trilho. Incidência, direção do feixe de raio-x. É que você mexe no trilho. Aqui você mexe no sistema emissor, ou seja, no tubo. E aqui quem define é o paciente, né? É a posição do paciente que vai dizer qual que é a projeção. Lateral, ventro dorsal, oblíquo direita, oblíquo esquerda, póstero anterior, póstero antero posterior. Bom, é porque não estava tão fresco na minha cabeça. Tá aí a puxada de atenção. Vou ver aqui qual que é o próximo. Identificação das imagens radiográficas. Exame radiográfico, né? Identificação tranquilo, né? Nome, posição. Exame radiográfico é o exame, a gente já sabe, beleza. Noções de anatomia e estudo radiográfico: cabeça, pescoço, coluna vertebral, esqueleto torácico e membros superiores, pelve óssea, bacia e membros inferiores, tórax e abdômen. Então, vamos ver noções de anatomia e estudo radiográfico. Então, vamos tentar fazer essa parte aqui, ó.
Noções de anatomia e estudos radiográficos. Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai montar o bonequinho aqui, ó. Ó, cabeça ou crânio. Cabeça ou crânio com massa, né? A gente coloca a massa aqui, ó. E aí a gente coloca o pescoço, que é pescoço ou coluna cervical. Aí a gente coloca outra linha aqui que é coluna coluna torácica, né? O tórax, que é as colunas torácicas, e aqui a gente cria outro que é a dorsal. Aí daqui parte ossos aqui, ó, de sustentação, né? A clave, qual que é o nome desse osso mesmo? Esqueci. Ossos do corpo. Vamos pegar aqui a colinha. Escápula, né? Escápula. A escápula, a clave. A clave não é escápula e clavícula. Não é clave, não é clavícula. Aí a gente tem o osso do braço, o outro do osso do braço, os ossos do carpo e os ossos da mão, né? Isso aqui é igual para cá. A gente tem o húmero, a una, o rádio, os ossos do carpo, metatarso, metacarpais. 1, 2, 3, 4, 5, com as suas devidas articulações, beleza. Aqui a gente tem a pelve, né? Isquio, pubis, isquio, como é que é? Isquio, pubis, e aqui atrás tem outro. Vamos pegar a colinha. Aí, o quadril, sacro, cóccix, ossos do quadril, ilho, isquio e pubis, né? A gente tem o ilho, o isquio e o pubis. O pubis, o ilho, o isquio e o pubis. É mais ou menos nessa ordem. A gente tem o fêmur, a gente tem a patela, a gente tem a tíbia, a fíbula, e aqui a gente tem aqui a gente tem o calcâneo, o navicular, os coliformes e os metatarsos. E aí sucessivamente aqui, né? Beleza, a gente tem todos esses ossos, além das vértebras aqui, ó. Não, na verdade essa aqui é a coluna. Deixa
eu ver aqui. Oh. Costelas, cartilagem e coluna. A gente tem as colunas, costelas. Tá. Noções de anatomia, né? Tem que saber o nome, que saber de certa forma é a função, né, de cada um, é a estrutural. E o estudo radiográfico ele busca trazer um movimento de exclusão das áreas em função da área em que se quer se revelar. Então, a radiografia ela vai ser uma parte de um todo, e essa parte de um todo ela precisa estar bem visível no sentido principalmente da articulação. Geralmente o estudo do raio-x ele preza muito para ter as articulações abertas. Por quê? Porque isso consegue ver se há uma danificação entre as articulações sobre o osso, né? Processos patológicos, necessidades de exames mais complexos. Então, vamos ver aqui, ó. Como é que tá falando aqui? Esqueleto, membros inferiores, tórax e abdômen. E as noções radiográficas vai ser dada pelo seguinte: noções radiográficas é como você coloca em evidência, como colocar em evidência cada parte dessa na sala de exame, na sala de raio-x. Então, como que você pega esse indivíduo cheio de massa e sobre essa sala aqui, ó, você leva ele para essa sala e como que você vai fazer para dar ao filme a evidência que você quer radiológica, né? Você vai precisar de fazer a operação, e a operação vai precisar que você peça o paciente para cooperar com você, para, por exemplo, na hora de fazer um exame do fêmur, você conseguir pegar, né, perfil de fêmur, você saber que o fêmur ele você tem a bacia aqui, né? E aí o fêmur ele tá aqui e tal. E às vezes a pessoa ela tem uma coxinha assim, gradinha, né? Uma coxinha. E aí o perfil da fíbula, você vai ter que do fêmur, você vai ter que fazer uma orientação aqui com a perna a partir da articulação, que você vai dobrar a perna aqui assim, basicamente, e vai jogar, né, o fêmur para cá, ó. Você vai fazer uma posição assim e vai mexer por exemplo, na direção do feixe de raio-x, você vai mexer na incidência de tal forma que ela consiga pegar o plano do fêmur em perfil, para você ver esse osso aqui, ó, em perfil. Ou seja, o que é o perfil? É de lado, né? Você tem como ver o fêmur de frente e de lado. Vamos ver aqui no nosso banco de dados aqui, ó. Fêmur, incidência antero, posterior e perfil.
látero lateral, né? Aí, ó. Vê? Anterior posterior e posterior anterior. Não, é perfil. Aqui, então, só que esse aqui é o perfil proximal, né? Que dá pra ver a cabeça do fêmur. Então vamos pegar outra imagem aqui. Aqui, ó, por exemplo, na hora que você for fazer a imagem, vamos ver se a gente vai conseguir acessar essa imagem. Ih, tá com bloqueio. Você vai fazer lá o paciente, ele teve a fratura de fêmur na cabeça do fêmur. Ele foi para a sala de cirurgia, fez a cirurgia e aí o médico voltou, chegou lá o paciente com pedido do médico para avaliar a cirurgia, ou você teve que ir lá no bloco fazer o exame do raio-x para testar, para ver se o exame, a cirurgia correu bem, né? Tá tudo certo. Geralmente eles usam outro aparelho, só que isso aqui é para o raio-x final, é para fazer a cobrança nesse sentido. E aí você tem aqui, ó, uma exposição de fêmur póstero anterior, não, antero posterior, uma AP. E aqui você tem o fêmur de perfil, né, de lado aqui, ó. O osso de lado. Então é diferente aqui, ó. Sobre o plano anatômico, esse é o antero posterior do fêmur. E o fêmur em perfil vai ser assim, né? Esse é o osso em perfil, tá vendo? Isso aqui às vezes bagunça a cabeça, né? Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, num livro anatômico. Imagens do fêmur. Aqui, ó. Então, isso aqui que é legal. Você pegar aqui, ó, você tem a imagem do fêmur. Aqui é o antero posterior e aqui é o póstero anterior, ou seja, de frente para trás, de trás para frente. E o perfil, a gente tem o perfil, o látero lateral ou látero medial, né? Você pega o látero lateral, você vai de dentro para fora ou de fora para dentro aqui, ó, no plano de perfil. Quer ver? Vamos ver se eu tenho um programa aqui. Anato. Capaz que eu não tenho, não. Ah, não, mas né, será que é esse? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Então esse é o boneco na posição anatômica, né? Esse programinha é bacana. Você clica na coisa e você vê o nome, né? Fêmur direito, right. Então aqui, ó, o perfil de fêmur vai ser buscar ver o fêmur nessa projeção. Só que você só vai conseguir ver esse lado bem se você fizer uma projeção assim, ó.
Você vai você vai deitar o paciente em de lado, né? E vai pedir ele para poder flexionar o joelho aqui, ó. Aí ele flexionando o joelho, você vai conseguir. Geralmente o joelho de baixo ele flexiona para frente e você coloca ele, né? Você exclui o máximo possível as outras massas do corpo para dar para poder o feixe ser conduzido a essa massa e imediatamente para o filme, na menor distância possível. É claro que se você fizer esse látero medial do joelho direito, do fêmur, para ver o fêmur, você vai ter uma maior distância do filme, né? Do que você fizer ele deitado para cá na projeção médio-lateral, né? E aí você vai ver essa imagem aqui, ó, no filme. Então é mais ou menos isso. O conhecimento de anatomia é isso, você saber de todas essas partes do corpo e estudar, né, individualmente cada uma delas, ter esse conhecimento para, caso haja uma questão, você lá consiga selecionar a que é baseada nessa oficina de exclusão dessas partes sobre a documentação que carrega os livros, né? Os livros de radiologia, né? Eu não vou entrar eu não vou colocar aqui agora porque esse vídeo não é para isso. Esse vídeo é para estudar a banca, né? Depois eu posso fazer uma série de vídeos para individualizar cada uma dessas partes em suas receitas de posição, né? Que vão indicar o posicionamento, a incidência, a projeção, que é a forma do feixe de raio-x impressionar o filme. E aí a gente vai produzir, né, mais posterior uma playlist aqui no canal com todos os posicionamentos individualmente, assim, para ficar com mais facilidade de consulta e relação, né? A gente consegue praticar gravar mais essa relação, criar mais intimidade com essa relação, né? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!